Agora eu quero chamar a sua atenção para imagens direto dos Estados Unidos, são desse momento de Lauderdale, que é uma praia que também foi bastante atingida ali durante a passagem do furacão Milton, que, como você viu, deixou 16 mortos até o momento. E nesse momento, óbvio, as equipes estão calculando os prejuízos e correndo atrás de reestruturar toda a infraestrutura que foi prejudicada. Eu acho que a questão da energia ainda é muito delicada. Informações que a gente tem aqui, nesse momento, mais de 2 milhões de pessoas ainda continuam aí sem energia elétrica, mas fato é que a tragédia poderia ter sido muito pior, né? Tá mais focada agora na questão financeira do que de morte. Só lembrando que o furacão Helene, como você viu, que passou algumas semanas nessa região, ele deixou mais de 230 mortos. Então, teve uma diferença muito grande. E como eu disse, o momento é agora de rescaldo, o momento de calcular os prejuízos. E quem está nessa situação também é o Joey Douglas, que é brasileiro e empresário e mora em Orlando, tá? Há alguns anos já na região. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Joey, já queria saber como que está a sua situação. Muito prejuízo? Bom dia. Bastante prejuízo. Bom dia a todos. Bastante prejuízo. Eu construo bem na área que foi impactada, que é Port Charlotte e Sarasota, e a gente ainda está começando a contar os prejuízos lá. Eu imagino que deve ser assim muito assustador. E como que funciona uma situação como essa? Vocês têm seguro? Como que faz esse levantamento, Joey? Sim, nós temos seguro. Todas as casas, carros, tudo que... Aqui é obrigatório ter seguro, né? Então, as seguradoras, elas pagam pelos danos. Mas, no caso das construções que a gente está construindo lá, isso aí tem seguros, tem parte que cobre e tem parte que não cobre. Então, a gente está fazendo essa apuração, vendo o que a seguradora paga, o que a seguradora não paga, para que a gente possa, de fato, calcular aí o prejuízo deixado pelo furacão. Sem dúvidas. E, Joey, você trabalha com a construção. Para a gente chama muito a atenção que algumas casas nos Estados Unidos, elas são feitas de madeira, né? Drywall, para falar a palavra em inglês. Como que é a construção nessa região que você faz? Tem algumas características obrigatórias, algum tipo de lei, justamente para as casas serem mais frágeis? Tem algo nesse sentido aí, Joey? Tem sim. As casas, depois da passagem dos furacões de 2001 e de 2004, o código de construção, ele mudou. Então, tem muitas normas que têm que ser seguidas. As construções atuais, elas são obrigadas a resistir a um furacão até de categoria 4. Então, as casas hoje nessa região, toda a parte externa, ela é feita de bloco e concreto. E a parte interna, sim, continua nessa questão de framing. Mas as casas mais antigas, a maioria delas é de madeira, 100%, né, com aquele framing de madeira. E essas casas, geralmente, elas sofrem muito. E fora essas construções normais, tem o que a gente chama aqui de mobile home, que é aquelas casas que a gente vê nos filmes sendo transportadas por caminhões. Essas casas, elas desaparecem no furacão. Eles arrancam tudo, o furacão destrói tudo. É muito delicado, né? É muito impressionante até a gente acompanhando as imagens. Então, como você disse, né? Tem que seguir essas regras. E, além disso, tem algum tipo de orientação, enfim, uma construção específica só para essa região por conta dos tornados, né? Porque novidade não é a questão dos tornados por aí, né? Não, na verdade, furacão, né? Tem bastante. Furacão tem sempre aqui na Flórida. Tornados só quando o furacão provoca eles. Mas tem sim, as regiões ali, toda essa região de costa, próximo de praia, as novas construções, a depender da distância do mar, elas não podem ter o primeiro piso, o térreo, habitável. Tem que ser um piso, geralmente, tipo uma garagem. E aí, do segundo andar para cima, é que ficam os moradores ali daquela casa. Então, toda a região de praia, litorânea, ali é 2 quadras, 3 quadras do mar, elas não podem ter o piso térreo ali habitável para novas construções, né? O que já existe, não tem o que fazer, tem que estar lá. E geralmente são as que são mais afetadas, são as casas mais afetadas durante o furacão. Joey, uma questão também que chama muito a atenção, né? Além dessa frequência, eu queria ver com você como que depois desse rescaldo, né, você pretende manter ali a sua empresa, pretende mudar alguma coisa nesse sentido, porque é uma região delicada, né? É uma região muito delicada. A gente, quando fez o estudo para começar as construções lá, já foi uma decisão que a gente levou em conta as tempestades, né, furacão. Mas com as construções sendo grande parte de concreto, a parte externa, a gente consegue, a depender da fase da construção, a gente já não tem dano. Mas quando está na fase inicial, a gente sofre muito
E isso é um fator, sim, que faz a gente pensar, mas a gente continua. As operações vão continuar lá. Na verdade, a gente vai ter que intensificar um pouco mais agora, porque muitas casas foram destruídas e mais pessoas vão estar procurando por casas lá. Então, respondendo a sua pergunta, a gente vai sim continuar as operações lá. E, Joey, uma questão, você vê alguma diferença nesse furacão Milton dos outros que você já vivenciou? Talvez uma mobilização maior das autoridades, uma questão da população também colaborar, você viu alguma diferença? Sim, a população tem... Eu já pensei muitas vezes que tiveram pessoas que não deixaram os locais por pensar que o furacão não fosse chegar na intensidade que chegou. Mas depois dos últimos furacões, as pessoas têm deixado mais, o governo intensificou muito, né? A gente recebe alertas no celular, a gente recebe notícias, são 24 horas de notícia. Então, tem mudado, a população tem evoluído. O governo trabalha muito para isso, né? A gente recebe alertas com muitos dias de antecedência. Isso faz muita diferença. Então, as pessoas, as mortes que tivemos aí por conta do furacão realmente foram fatalidades, porque a região foi evacuada mesmo. Houve toda essa mobilização, né? Eu queria que você trouxesse um pouquinho de um relato pessoal. Como que foi, cara? Passar por tudo isso, imagina a apreensão, a ansiedade que deve causar, né? Bastante. Embora as obras sejam na região de Port Charlotte, Sarasota, eu moro em Orlando, em Windermere, uma região muito conhecida por brasileiros. E realmente foi uma noite muito tensa, porque ele chegou em Orlando no período já da quarta-feira à noite. E foi uma noite em claro, né? Eu protegi todas as janelas de vidro, protegi portas de vidro, vedei a possível entrada de águas, porque a gente sofre com um alagamento quando vem furacão. Mas na minha casa, graças a Deus, não teve dano. Na minha região, ali no meu condomínio, não teve dano. Mas em volta do condomínio eu vi muitos danos, muitas árvores caídas. É muito tenso. Então a gente fica ali naquela tensão. Eu pensei em sair do estado, outros furacões eu já saí. Mas eu falei, não, eu vou ficar, vamos ver como é que vai ser, vai chegar em Orlando numa categoria menor. Ele chegou numa categoria menor, mas é assustador. Ah, eu imagino, acho que no momento de preparação da casa, né? Deve ter uma espécie de checklist ali, Douglas. E uma curiosidade também, as autoridades passam orientações de fato, assim, faça isso, faça assado, literalmente como uma lista de checagem? Tem algo nesse sentido? Sim. Eles passam tudo, explicam tudo. Eles disparam tanto as escolas públicas quanto o governo, todos os órgãos que o governo pode usar para comunicação, eles usam e eles explicam para a gente tudo que a gente deve fazer, né? Para se proteger em primeiro lugar e depois para proteger o patrimônio, para proteger carros, para proteger casas. Tem um checklist completo do que a gente precisa fazer. E fora esse checklist que o governo passa, ainda existem muitos vídeos explicativos, né? Nas mídias sociais as pessoas passam, as outras empresas passam. O próprio governo explica isso nas mídias sociais, como que a gente pode se proteger, como que a gente pode proteger o patrimônio também. Realmente chama muito a atenção, né? E você diria que a sua experiência, talvez com construção, faz uma diferença? Porque a nossa construção do Brasil, comparado com daí, é muito diferente. Talvez pode ser um diferencial nessa região, Joey? Sim, faz muita diferença. As construções que nós temos no Brasil, elas são todas à base de tijolo e concreto, né? Isso ajuda bastante. Só que, para se proteger, essa experiência de construção, ela ajudou muito porque eu que fiz tudo na minha casa, eu que protegi tudo, né? Embora eu não seja a pessoa que esteja lá construindo as obras, mas eu estudei bastante, já estive nessa posição. E para colocar essa proteção na minha casa, nas janelas, para vedar todas as portas, eu chamei meu filho e fiz tudo. Então, ajuda muito essa experiência de construção para se preparar para um furacão. Isso aí, com certeza, ajuda bastante. E como que foi para sua família, né, vivenciar tudo isso, Joey? Olha, eu tenho 2 filhos adolescentes e eles dormiram, né? E eu e a minha esposa, nós ficamos acordados. Então, eram cochilos de 5 minutos e a gente acordava com o vento, o barulho do vento ali nas janelas, por preocupação. E checando sempre se tinha alguma possibilidade de alagamento. É uma experiência que, assim, é única. Não é nada que seja, assim, uma coisa desejável, mas é que para quem mora na Flórida não tem o que fazer, vai passar por isso. É um estado com muita incidência de furacão. É muito curioso, né? Todas as pessoas falam, né, que a região é conhecida por isso, mas também é muito procurada pelo turismo, né? E você já vê aí um movimento na cidade, já está de alguma maneira normalizado, tanto que a Disney já vai abrir os parques, né? Como que tá?
Orlando, sim, a parte central da Flórida não está 100%, mas já está voltando às suas atividades normais. A região da costa, não. Ali ainda tem regiões que estão inacessíveis, que ainda precisam de uma limpeza muito grande, um trabalho com tratores e tal. Mas a região da Flórida, aqui onde eu moro, sim, onde eu tenho escritório, aqui é tranquilo. Mas na região de praia, eu vou para lá, inclusive, amanhã, tentar chegar nas obras e contabilizar prejuízos. Nessas regiões vão alguns dias de limpeza para que a gente consiga realmente, de fato, chegar onde a gente precisa. Muito obrigado pela entrevista. A gente espera que tudo dê certo para vocês, que o seguro cubra, né, a maior parte dos prejuízos, que não seja tão grande, né? Muito obrigado novamente. Tá joia, obrigado.